Olá, eu tenho uma palavra para você. Eu já te convido, não saia daí não. Ouça essa palavra até o fim. Eu creio que eu fui muito dirigida pelo Espírito Santo para estar trazendo essa palavra para a sua vida. E às vezes nós começamos a ouvir algo que não nos chama a atenção, porque não está falando sobre uma bênção, sobre algo que não, algo que nos interessa, mas nem sempre nós devemos ouvir aquilo que nós queremos, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida hoje. Como nós estamos vendo sobre parábolas nesses dias, eu vou começar usando uma parábola e depois nós vamos ver mais alguns versículos. Eu convido você a pegar sua Bíblia e a ler comigo Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Queridos, nós temos uma vida de pecado, uma vida de erros que nós erramos, nós pecamos contra o Senhor. Contra o Senhor nós pecamos, como diz a palavra do Senhor. E às vezes acontecem situações que nem são tão graves e nós não conseguimos perdoar. Jesus, ele morreu naquela cruz e ele perdoou os nossos pecados quando nós pedimos perdão a ele, quando nós clamamos, quando nós tomamos ele como Senhor das nossas vidas, nós temos os nossos pecados apagados. Qualquer coisa que fizerem contra nós vai ser menos do que uma vida de pecado. O Senhor perdoa todas as nossas transgressões, que nós venhamos perdoar uns aos outros. Dentro dos nossos lares, ao nosso redor, pessoas que convivemos por muito tempo, os erros são recorrentes, as falhas são recorrentes, as ofensas são recorrentes, mas Jesus, ele fala que quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus responde: até 7 não, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, o Senhor nos pede para perdoarmos indefinidamente. No livro de Lucas 17, versículo 3 ao 5, nos diz assim, Jesus nos ensina:
Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. É como se eles dissessem, está além da nossa capacidade, aumenta a nossa fé. Assim como os discípulos, quantas vezes nós sentimos como se fosse algo impossível de praticarmos. Porém, nós sabemos que Deus é justo. Ele não pediria de nós algo que não fosse possível praticarmos. Ele também não nos pediria algo que fosse bom apenas para o outro. O Senhor não nos levaria a perdoar se fosse algo bom apenas para o nosso ofensor e não para nós também. No versículo 3 ali de Lucas 17, o Senhor diz, tomem cuidado. As advertências a respeito do perdão dizem respeito não apenas a liberar o nosso ofensor, mas a proteger o nosso próprio coração, não apenas as nossas emoções, mas também e principalmente a nossa vida espiritual. Em Hebreus 12, no versículo 15, fala para que nenhuma raiz de amargura brote nos nossos corações, causando perturbação, contaminando a muitos. Eu vou ler com você Hebreus 12, do 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Queridos, esse capítulo de Hebreus, aliás, a palavra toda é maravilhosa, né? Mas eu gosto muito desse capítulo 12 de Hebreus. Eu convido você para ler ele por inteiro. Com certeza o Espírito Santo vai estar trazendo luz para a sua vida. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Se deixarmos vivos em nós alguma raiz de amargura, ela vai brotar. Aonde? No nosso coração, na nossa consciência, na nossa mente. O primeiro a ser atingido por essa raiz de amargura seremos nós mesmos. Esse versículo de Hebreus 12, 15, na tradução da Bíblia na versão NTLH, fala sobre raiz amarga, que libera veneno. Então, quando guardamos mágoas no nosso coração, nós estamos envenenando a nós mesmos. É uma raiz amarga, faz mal, nós estamos liberando veneno para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida. E como nós vimos lá em Lucas 17:3, Jesus, ele nos diz para tomarmos cuidado. Não é em apenas mantermos a outra pessoa sem perdão, como se a preocupação fosse apenas com o ofensor. O Senhor sabe que a falta de perdão fará mal para as nossas vidas, vai nos prejudicar. Quantas vezes, quantas pessoas nós já vimos ao longo da nossa caminhada, ao longo da minha caminhada pastoral, eu já vi várias pessoas que adoeceram e não foi apenas fisicamente, foi emocionalmente, mas também espiritualmente, o que é gravíssimo, porque é para a vida eterna. Essas pessoas foram morrendo aos poucos espiritualmente até se esfriarem totalmente. Nós não podemos deixar isso acontecer. À luz do versículo de Hebreus 12:15, é como se todas as vezes que nós lembrássemos de determinada mágoa, nós recebêssemos um pouquinho do veneno daquela raiz de amargura, daquela raiz amarga. Quando nós liberamos perdão, nós também somos sarados, nós também somos curados. Quando liberamos perdão e colocamos nas mãos do justo juiz, quando colocamos nas mãos de Deus, Deus tem liberdade para agir e dele é a vingança.
Em Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Então nós damos lugar para Deus trabalhar, para a ira de Deus operar, não nós colocarmos a nossa mão, não nós fazermos justiça por nós mesmos. Nós não podemos fazer justiça por nós mesmos. O que nós temos que fazer é limpar o nosso coração e entregar na mão de Deus, liberar perdão e deixar que Deus opere. Deus irá julgar e cada um colherá o que plantou. Não devemos apenas liberar perdão pensando em ver a vingança de Deus, mas porque Ele nos perdoou primeiro, porque é isso que Ele pede de nós, é isso que Ele está falando. Até mesmo nós declaramos isso quando nós oramos o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deixou ali em Mateus 6:9. Nós dizemos: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós mesmos repetimos com a nossa boca e nos condenamos se não liberarmos perdão. Nós não conseguimos sozinhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos que Ele nos ajude a liberar perdão, que Ele cure as nossas feridas. E já te digo, perdoar não significa esquecer, significa não cobrar mais, não desejar mal. Sempre que o problema nos incomodar, nós colocarmos nas mãos do Senhor, buscarmos tirar os nossos olhos do problema, orar por aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maldizem, amar os nossos inimigos como Jesus nos ensinou. Como? Nos enchendo cada vez mais do amor de Cristo até transbordar em nós. Se você quiser saber mais sobre perdão, se você precisa tratar mais, assista o vídeo de dezembro. Tem 2 dias, o dia 6 e o dia 7 de dezembro de 2024 aqui no canal, uma palavra para você. Dia 6 e dia 7 do 12 do ano passado, com certeza a palavra vai falar mais ao teu coração e vai te ajudar a liberar perdão. 6 e 7 de dezembro, procura uma palavra para você nessa data e o Espírito Santo continuará te ajudando. Reflita nessa palavra, leia todas as palavras que nós falamos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo vai estar te ajudando. Eu vou começar a orar com você, mas eu já te convido, continua orando, entrega tudo nas mãos do Senhor e peça para que o Espírito Santo te ajude. E não se afaste do Senhor. Não tem como você conseguir ajuda, não tem como você liberar perdão, não tem como você ser curado se o Senhor não estiver na tua vida. Então, mesmo que você não esteja se sentindo pronto, mas continua buscando ao Senhor, é Ele que vai te ajudar. Amém? Eu convido você, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus soberano, nós pedimos, Deus, o teu socorro nesse momento, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha de encontro, Pai, a essa vida, Senhor, que ora comigo, Pai. Senhor, ajude a Deus. Senhor, toda mágoa, Pai, todo rancor, Senhor, toda tristeza, toda ofensa, Pai, que estiver guardada nesse coração, Pai, de contendas, de fofocas, de invejas, de problemas, seja do que for, Pai, que estiver no coração dessa pessoa, Senhor. Vai, Senhor, tirando do coração dela, Pai. Vá, Senhor, meu Deus, tirando toda raiz de amargura, Deus. Vá tirando toda ferida, Pai. Vai curando, Senhor, toda ferida, Senhor. Tira toda tristeza, toda mágoa, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Senhor, tenha misericórdia, opera nessa vida. Senhor, que o teu Espírito Santo vá curando as feridas, Senhor, vá passando, Senhor, meu Deus, um bálsamo, Senhor, nesse coração e trazendo alegria, Senhor, trazendo uma nova história, um novo tempo, Senhor, um tempo de paz, um tempo de alegria, Deus.
um tempo, Senhor, cheio do teu amor na vida dessa pessoa, Pai. Que ela venha se encher, Senhor, de tal maneira, Pai, do teu infinito amor, Deus, que ela possa transbordar, Senhor, que ela possa transbordar em amor para aqueles que estão ao redor dela. E, Senhor, que ela seja luz do mundo, que ela seja sal da terra, que ela seja bênçãos na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Continua orando, o Senhor é contigo e Ele já está trabalhando na tua vida. Coloca todas as suas tristezas, todas as tuas mágoas na mão do Senhor e deixa que Ele vai fazer a obra.